Nesta manhã, nós estamos estudando a lição de número 11, do nosso quadro trimestral de lições, que tem por título O Culto da Igreja Cristã. Muito pertinente para os nossos dias estudar sobre a estrutura do culto. Eu acho muito pertinente, até porque tem crescido, ou não sei se os irmãos têm essa percepção, eu pelo menos tenho, de que tem crescido no meio evangélico uma série de doutrinas e de ensinamentos e de modos de culto que destoam do que é pautado na palavra do Senhor. E a Bíblia, irmãos, é o nosso guia de fé e também o nosso guia de prática. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que não basta tão somente crer na Bíblia, mas é de igual relevância praticar o que a Bíblia diz. De igual modo, deixar de praticar o que ela diz me coloca numa situação de alguém que não crê. Porque se creio, logo faço. Não tem como falar de uma crença sem o exercício dela. Se eu tenho a Bíblia como meu guia de fé e de prática, logo, praticá-la é o natural. Queridos, nessa manhã, antes de a gente entrar propriamente dito na lição, eu preciso dar significado ao que é culto. A gente precisa falar do que é culto para depois a gente fazer uma aplicação dessa expressão no nosso cotidiano. E, ao que me parece, às vezes as igrejas elas têm perdido a noção, inclusive, do significado do que é o culto. Segundo o dicionário Michaelis, irmãos, o culto, eu até anotei aqui. Culto é uma reverência ou veneração que se presta a um santo ou a uma entidade de qualquer religião. Então, essa reverência, esse tributo, essa veneração que é prestada é um culto. Ele traz um outro significado também, que diz que culto é a prática de ritos, ou seja, é um conjunto de práticas e ritos orgânicos por uma religião que são praticados para uma divindade. Ele está falando aqui de um ritual. Isso também é tido como um culto. E ele traz ainda um terceiro significado, que diz que culto é a cerimônia religiosa da maioria das igrejas evangélicas protestantes. Eu achei interessante esse último significado, porque tem igrejas evangélicas protestantes que o ajuntamento dos seus membros não é tido como culto. Logo, esse ajuntamento não é para ofertar tributo e louvor a Deus. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, amém ou não amém? Se o culto é um momento de reverência, de devoção, de gratidão ao Deus que cremos, o nosso ajuntamento, para esse propósito, precisa de fato ser culto. Não há que se falar ou melhor, é até compreensível que ajuntamento de irmãos que não seja culto. A exemplo de quando nós nos juntamos para comer juntos, para um churrasco no aniversário de alguém, às vezes está cheio de crente, mas não é necessariamente um culto. Pode ter um culto nesse momento? Até pode. Mas o que a lição traz aqui, o sentido do que nós estudaremos nessa manhã, é o culto propriamente dito, como estamos fazendo agora. Quando nos juntamos para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para aprender de Deus, para devotar a Deus a nossa gratidão, a honra e o louvor que a Ele é devido. Então, a essência do estudo da nossa lição hoje é esse ajuntamento de crentes para adorar o Senhor. Irmãos, nós temos 3 objetivos nessa manhã com essa lição. O primeiro é identificar a natureza do culto a Deus na sua forma e no seu conteúdo. Inclusive, essa parte da lição é que eu acho mais delicada da gente trabalhar. Forma e conteúdo. Segundo, a gente precisa compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico.
Quando nós nos juntamos para adorar a Deus, qual é o propósito disso? E o terceiro objetivo da lição que está aí na revista de vocês é enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Nós temos esses 3 objetivos nessa manhã. Antes de eu entrar no primeiro tópico que fala sobre a natureza do culto, eu quero fazer uma analogia com os irmãos aqui, certo? Eu quero que os irmãos pensem primeiro em alguém que você ama. Alguém que você ama muito, alguém que você admira muito. Não sei se seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho. E pense que essa pessoa que você ama muito quer honrar você, quer presentear você. E de repente você fala, poxa, eu queria que, sei lá, que o meu filho me desse uma casa. Ou eu queria ganhar uma roupa nova, eu queria que o meu filho cozinhasse para mim, eu queria que, sei lá, meu filho trouxesse um almoço para a gente almoçar aqui no domingo. Então, aquilo que você deseja da pessoa que você ama, essa pessoa te entrega. Você vai ficar feliz? Acho que todos os irmãos concordam comigo que a felicidade é o resultado final de quando nós somos honrados por aquele a quem nós amamos. Agora, pense comigo o seguinte. Se você descobrisse que essa honraria que foi lhe entregue, esse presente que foi lhe entregue, se você descobrisse que esse presente foi roubado, se você descobrisse que esse presente que foi te entregue para te honrar, ele foi usurpado, ou ele foi uma permuta por interesse de A ou B, ou que esse presente de repente ele está sendo entregue a você como uma barganha para obter algo que você tem e essa pessoa quer, você se sentiria tão honrado assim ainda? A irmã está dizendo aqui que ela nem aceitaria o presente. E por que eu trouxe eu fiz essa analogia nessa manhã com você? Porque para a gente falar de culto, a gente precisa primeiro ter isso bem claro. De que se o presente, se a honra que eu ofereço a Deus, ela é usurpada. Se eu dou a Deus algo que não é meu, que não é honesto, se eu digo que eu estou honrando a Deus no culto e não tem sinceridade, não tem retidão do meu coração, não tem pureza do meu sentimento, se você que é humano não aceitaria um presente assim, imagina Deus. E em dizer isso, irmãos, eu quero relembrar uma frase que eu já disse N vezes aqui. O culto que não me toca, não toca a Deus. Um culto que não me emociona, que me mexe, como vai mexer a Deus? Como vai mover a mão de Deus? Como vai tocar o coração de Deus? Se nem a mim que sou pecador, infame e humano, me toca. Eu espero que nessa manhã o Espírito Santo nos direcione e nos faça entender e nos faça compreender, sobretudo, o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã. Que eu não posso vir aqui essa manhã dizer que vim prestar um culto a Deus, sendo que eu não trouxe o meu culto para oferecer-lhe, porque culto não é apenas vir abastecer, mas sobretudo é vir entregar. Porque culto, como eu disse nessa manhã, é uma oferta, é uma entrega que é feita para Deus. Em culto de outras religiões, não acontece diferente. As pessoas de outras religiões que se juntam para cultuar o Deus a qual creem, elas vão levar oferendas, elas vão fazer os rituais, elas vão fazer derramamento daquilo que precisa ser derramado, para que honre a entidade a qual elas amam, a qual elas acreditam. Se nós dizemos que somos filhos de Deus e que viemos cultuar-lhe nessa manhã, ou como viremos esta noite, precisamos trazer um culto para oferecer. E veja bem, tinha um pastor aqui na igreja que ele falava uma frase que eu gosto demais, que ele disse que quando não tem culto na vida, não há vida no culto. Se diariamente eu não me preocupo em cultuar, em ter intimidade, em ter devoção com esse meu Deus, quando eu me ajunto com os outros irmãos para cultuar, que é o culto
congregacional, eu também não tenho o que oferecer, porque eu não tenho experiência com esse Deus que eu creio e que eu sirvo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém. Ou seja, quando no meu culto individual, porque o culto ele pode ser bipartido, eu tenho o meu culto individual e eu tenho o culto congregacional. O culto individual é aquele que eu presto na minha vida todo o tempo, e nós vamos ver isso na lição. Diariamente na minha vida eu estou prestando culto a Deus. A minha maneira de viver, a minha maneira de me portar, a maneira como eu gerencio os meus negócios, como eu administro a minha família, aquilo que eu faço quando eu estou sozinho, aquilo que eu professo na minha intimidade, deve também glorificar a Deus. E esse é o meu culto individual. É o meu relacionamento com Deus. E precisa ter vida. Ou melhor, precisa ter culto nessa vida que nós vivemos, para que quando nós nos juntemos aqui na igreja, no templo, para o nosso culto congregacional, tenha vida nesse culto. Então, o comentarista da lição, no primeiro tópico aqui, que ele fala sobre a natureza do culto, ele vai falar sobre a forma e sobre o conteúdo. Quando eu falo de forma, aqui eu vou voltar à ideia que nós fizemos agora há pouco, essa ideia que nós construímos do presente, né? Quando eu falo de forma, eu falo do tipo do que está sendo entregue. A forma do culto deve ser de adoração. Aquilo que eu venho trazendo no culto deve ser de júbilo, de gratidão, de exaltação ao Senhor. E o conteúdo desse culto ele precisa ser honesto. Todas as partes do culto que nós vamos ver aqui numa parte da lição, elas também precisam ser honestas, íntegras, completas, sinceras, viscerais. Quando nós nos juntamos para cultuar ao Senhor, isso precisa estar muito em evidência. O comentarista da lição diz, no primeiro tópico da lição, se você tiver com a lição na mão, pode acompanhar a leitura comigo. Ele fala que na Bíblia o culto é mostrado como um serviço. Isso é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua ao Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua. Eu vou repetir isso aqui. Em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua ao Altíssimo. E em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos é um exemplo que mostra a adoração no contexto, o culto cristão. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Alguém pode abrir para a gente ler, por favor? Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Enquanto os cristãos serviam ou cultuavam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Alguém encontrou o texto de Atos? Se ninguém encontrou, eu vou abrir aqui. Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Observe que esse exemplo, a gente tem essa referência que é dada no culto aqui, mas a gente tem outras referências no livro de Atos, de formas de culto, de locais de culto, mas observem que quando essa referência da lição ela traz para a gente aqui, ela fala da oração, fala do mover do Espírito Santo, fala da obediência à palavra de Deus mediante a oração. Então, essa forma de culto onde o Senhor tem autonomia, Ele tem primazia
para falar, para ministrar aos nossos corações, ela precisa ser mantida por nós. Observe uma coisa. Costumeiramente, nós vemos formas de culto em que as pessoas elas se juntam, cantam sim, muitas músicas, nós temos quase que um espetáculo na hora do culto, a gente tem dança, a gente tem teatro, e no momento em que deve ser dado para que a palavra seja ministrada, e essa palavra uma vez ministrada transforma as nossas vidas, ela é diminuída. Tem igrejas, inclusive o pastor José já falou algumas vezes de ir pregar em determinados locais, e aí você vê 3 horas de música, não estou falando de louvor, 3 horas de música, e na hora da ministração da palavra, tipo assim, quer que o pregador, dá o microfone aqui, o senhor tem, pastor, 15 minutos. E espera-se que exista um mover sobrenatural, que o pastor lá, a pastora quebre tudo. Veja, o culto como um serviço a Deus, como traz esse primeiro subtópico, ele vai além da liturgia dos rituais formais, de um culto congregacional. É uma vida dedicada e consagrada a Deus em qualquer lugar que estivermos. Tem a ver com nossas atitudes, com nossos comportamentos, com os aspectos das nossas vidas. Deuteronômio, como a gente viu na referência aqui, capítulo 6, versículo 3, diz que o Senhor, a teu Deus, temerás e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Tem a ver realmente com essa devoção, com essa vontade, essa querência de nos juntarmos para adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Eu, inclusive, irmãos, há um tempo atrás, quando fazia parte do Ministério de Louvor, irmão Aldir está aqui e é do Ministério de Louvor, eu li um livro que eu acho fantástico, não apenas para quem é do Ministério de Louvor, mas para todo mundo que trabalha na igreja, que o nome do livro é Decolando nas Asas do Louvor. Eu não sei se o autor é pastor, o nome dele é Átila Murano, se eu não estiver enganado o nome dele. E ele fala sobre o momento do ajuntamento para adorar a Deus. Ele às vezes diz, olha, as pessoas querem que as pessoas cheguem no culto para adorar a Deus, mas não se cria um ambiente para adoração a Deus. As pessoas falam delas mesmas, músicas para elas mesmas, canções para elas mesmas, palavras para elas mesmas e não a Deus. Ou seja, a gente perde essa ideia de que o culto é para Ele e parece que é para nós. Não distante disso, quantas vezes termina um culto e a pessoa fala assim, poxa, eu não gostei desse culto. A irmã Sônia está falando aqui justamente isso, que termina o culto, poxa, eu não gostei, um culto frio, não senti nada nesse culto. Aí eu pergunto assim, e desde quando o culto é para você? Ah, porque eu não senti nada nesse culto. Sim. E o culto é para você? Fica, irmãos, inclusive, alerta. De que quando a gente chega na igreja, para o culto congregacional, a gente tenha muito claro o que é que a gente veio fazer aqui. Quando eu era criança lá em Ipirá, a gente chegava no culto e normalmente as primeiras canções que se cantavam na igreja eram canções tipo assim, ao único que é digno, você conhece essa canção? De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Então a gente já vai começando a trabalhar nossa mente para
entender que aquele momento não é sobre mim, é sobre Ele. E tendo dito aqui que esse culto não é para mim, é para Deus, eu preciso lembrar que o culto é um ato solene. O que a gente entende por solenidade? É o subtópico 2 da primeira parte da lição. O que é, irmãos, uma solenidade? O que é um ato solene? O dicionário vai dizer que um ato solene como é que eu posso dizer? É algo pomposo, é uma aparência respeitosa, é um comportamento decoroso, é um rito que deve ser seguido com seriedade. Isso é solene. Pense bem, quando a gente fala de um ato jurídico, muitas vezes, uma audiência pública, ou uma audiência na Câmara dos Vereadores, tem uma solenidade. Quando a gente fala até de Copa do Mundo, a gente fala de solenidade, tem uma abertura, tem um rito que é seguido, tem elementos que compõem aquela liturgia que devem ser preservados para que se mantenha o decoro. No culto não deve ser diferente. A solenidade do culto, ela não pode perder a sua característica de respeito, de integridade e reverência. Se nós, quando nos colocamos na frente de um juiz, na frente de uma juíza, de um promotor, de uma promotora, quando estamos diante de governantes na Assembleia Legislativa ou no Senado, não importa, a gente se porta com um decoro, em reverência, em respeito às pessoas que compõem aquela casa. Mas por que quando vimos no culto, achamos, irmão, pelo amor de Deus, graças a Deus, não ofender ninguém. Por que? Me respondam. Nós cristãos nos sentimos no direito ou na liberdade de, durante o culto, procedermos de formas indecorosas. Pastor, quer dizer o que com isso? Pense assim comigo. Se você está na audiência com o juiz, você pega, por exemplo, o seu telefone para ficar vendo vídeo no YouTube, ou navegando na rede social, ou bisbilhotando, não vai fazer. Porque a presença daquele juiz ali impõe um respeito, exige um decoro. Eu sou militar. E, irmãos, tem um rito militar que deve ser seguido à risca em todas as nossas cerimônias. Jamais o meu comandante vai estar proferindo uma palavra, ou numa ordem de comando. Pastor Fábio é militar também, e ele vai saber o que eu estou dizendo aqui. Se o comandante... Se a tropa estiver em forma, né, irmãos, na forma militar, e ele estiver apresentando a tropa a um outro comandante ou passando o comando, eu não posso ficar na posição de descansar, eu tenho que estar na minha posição de sentido. Mas eu não estou em forma não, eu estou fora do pelotão. O pastor Rony está me olhando ali, é militar também, ele bem sabe disso. Eu posso estar passando no pátio aqui, ó. Se o comandante da tropa der um sentido para apresentar a tropa a um outro comandante, eu paro o que eu estiver fazendo, eu estou em posição de sentido aqui, eu espero a solenidade terminar. Vai demorar 10 minutos? Vai demorar não importa. Por quê? A solenidade do rito exige isso. Por que na casa do Senhor a gente faz diferente? Com músicas que não são louvores, irmãos. Com músicas que não edificam, e às vezes músicas que é uma tragédia teológica. Veja bem, não sei nem se eu devia entrar nessa seara aqui agora, mas eu vou entrar, porque talvez eu não tenha outra oportunidade para falar disso. A gente está cantando música que é antibíblica, que às vezes é demoníaco. Não, pastor, no culto... Não, você não está falando isso não, eu estou sim. Porque às vezes, estamos cantando no nosso altar coisas que são antibíblicas. Quebra. Quando eu faço isso, eu quebro a solenidade desse culto. Eu trago para esse culto fogo estranho. Quando a gente vê no livro de Levíticos, que os filhos do sacerdote trouxeram fogo estranho. Quando a gente fala daquele fogo estranho ali, irmão, a gente está falando de um fogo que não era o fogo do altar, não era o fogo para a finalidade.
Ele acendeu qualquer fogo lá e trouxe. E não era o fogo que foi tirado do incensário. Aquele fogo era um fogo estranho. Quando eu trago para o meio do culto cristão um comportamento, uma letra de música, um tipo de música, um comportamento, uma vestimenta que não condiz com a sã doutrina, eu estou trazendo fogo estranho para o culto. Vamos observar, irmãos, que às vezes a gente que é criado na igreja, a gente tem uma vida congregacional de tempos e a gente não se atenta para o mínimo. É uma roupa indecorosa, é um comportamento indecoroso, é uma falação na hora do culto. O pastor, o louvor está ministrando e a gente está aqui, a gente não se concentra no que está sendo dito. Quebramos a solenidade do culto. Esquecemos a solenidade. O culto precisa ser solene. Tem uma reverência que precisa existir no culto, porque quem está aqui, mais do que o pastor, mais do que o professor da escola bíblica, mais do que a diaconia, mais do que os ministros de louvor, é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é digno de honra, de glória e de louvor está nesse lugar. E ainda que você queira ou não, Ele continua sendo Deus. Você pode ter vindo adorar ou não, você vai voltar para casa vazio se você não encontrou com Ele, mas Ele continua sendo Deus, independente do que você faz com sua vida. Ele continua sendo Deus, quem precisa dele sou eu e não Ele de mim. E a gente perde essa consciência muitas vezes. A gente chega aqui, aí senta onde você está sentado, está me olhando e você acha assim, eu estou fazendo aqui minha função, eu estou pagando a minha etapa, quando terminar o culto aqui eu vou voltar para a minha vida. Entra e sai, irmãos, entra ano, sai ano, você vem todo culto de palavra, da família, de culto de milagre, culto de ensino, e sua vida continua exatamente igual. Por quê? Porque você é ritualístico, mas você não cultua. Não tem culto na sua vida. E na sua vida não tem culto. É duro dizer isso, irmãos. Olha, ontem quando eu estava relendo a leitura bíblica, eu estava orando assim, pedindo a Deus sabedoria de como tratar isso aqui. Eu me preocupo muito, porque às vezes eu tenho medo de chegar aqui, pastor. Às vezes você lê a lição, passa pelo comentário, né? E às vezes a própria estrutura da lição, às vezes leva a gente... dá uma alfinetada de coisas erradas que a gente vê, e a gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque eu não estou aqui para ferir ninguém. Eu quero, na verdade, é que você saia edificado daqui nessa manhã, e que quando a gente venha prestar o culto ao Senhor essa noite, eu já venha com uma mentalidade diferente acerca do culto. Que quando chegar aqui, que eu dobre os meus joelhos, eu diga, Senhor, eu sei que eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, não me deixe esquecer o motivo pelo qual eu estou aqui essa noite, pelo qual eu estou aqui essa manhã. Espírito Santo, comece a quebrantar o meu coração para que eu esteja sensível para o que o Senhor quer falar nessa manhã ou nessa noite através da Tua Palavra. Espírito Santo, me dá discernimento para que eu consiga ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar o meu coração através da Tua Palavra. E vai se derramando, irmão. Deixa Deus fluir em você e através de você. Então, os pontos que trabalham no primeiro tópico da lição: a natureza do culto, o culto deve ser solene, e a terceira parte, o culto ele deve ser o quê? Santo. O que a gente entende por santidade? O que é, irmãos, uma coisa santa? Posso dizer o que, pastor? Como é que o senhor classificaria uma coisa santa? Pronto. Pastor Disney disse aqui, santidade tem a ver com separação, com consagração, com partir e tirar fora. O culto, ele deve ser santo porque o Deus a quem nós oferecemos o culto também é santo. Eu preciso pensar num culto que tenha santidade, irmãos, quando eu venho para esse lugar me separando para, de fato, o culto. Eu preciso ter, irmãos, a consciência que quando chegar nesse lugar aqui, eu preciso separar o tempo, a canção, a minha vida, o meu fôlego, é para adorar aquele que é digno da adoração. Por isso não há de que se ficar, irmãos, no culto com o pensamento dividido. E isso é uma luta. Porque racionalmente eu posso até pensar, poxa, eu preciso, mas o seu coração, irmão, está aflito. Você chegou aqui nessa manhã com o seu coração pesaroso. Talvez você está ouvindo eu dizer isso aqui e está dizendo assim no seu coração, mas pastor, eu vim de uma luta tão grande, eu quero realmente estar 100% aqui, mas hoje eu não estou conseguindo.
Tem alguém aqui nessa manhã pode fazer você sentir um alívio agora, que é o Espírito Santo de Deus. Se você está nessa manhã, irmãos, com seu coração, seu pensamento dividido aqui, você saiu de casa assim, dizendo: Deus, eu quero ir lá no culto hoje, eu quero te adorar, eu quero te ouvir, eu quero me relacionar contigo e com meus irmãos no culto, mas você está aqui nessa manhã com seu coração pesado, está cheio de problemas, a semana que você vai ter a partir de amanhã está tenebrosa e você sabe, de repente seu coração está inquieto, está aflito agora. Eu quero orar por você. Espírito Santo, o Senhor, que é o Espírito da verdade e do discernimento. Se nessa manhã, Senhor, aqui no templo, se na internet, Senhor, tem algum filho, uma filha que anseia por paz, que necessita, Espírito Santo, do regozijo da Tua presença, que racionalmente, Espírito Santo, entende, que quer louvar-te, bendizer-te, integralmente, mas que por uma questão emocional nesse momento não consegue porque está com o seu pensamento dividido. Espírito Santo, traga o refrigério necessário agora. Espírito Santo, traga o teu bálsamo, traga a cura necessária, a providência que só o Senhor pode ter. Que um coração aflito nessa manhã, Senhor, encontre no teu Espírito Santo o refrigério necessário, a calma, a paz que excede todo o entendimento seja liberado sobre o seu coração agora. Que todo conflito, que toda guerra espiritual, que todo dardo inflamado do inimigo para tirar a tua concentração, para tirar a sua fé, para minar o seu amor, caia por terra agora em nome de Jesus. E que você possa usufruir 100% da presença de Deus e ser edificado na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você possa, irmãos, desfrutar 100% da presença de Deus. E que o nosso culto de fato seja santo. Eu quero cantar uma canção, eu não sei porque eu vou fazer isso agora, mas já que a gente está falando com o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo vai usar essa canção aqui para fazer muita gente botar para fora coisa que está apertando, está pesando na sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, irmãos, diga assim para o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, como eu preciso entender que a minha vida é nada sem você. Espírito Santo de Deus, você que sempre está comigo, caminha ao meu lado, é o meu grande amigo. Eu quero te conhecer, Espírito, eu quero te amar e realizar as tuas vontades. Pois tudo que sou e tudo que eu tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, faz em mim o seu querer. Pois tudo que eu sou e tudo que eu tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, meu grande amigo. Amém? Tem gente que está sentindo um alívio aí. Tem gente sentindo o coração aliviado. Irmãos, o ponto 2 da nossa lição, o horário já está indo aqui, mas ainda dá tempo. Sobre o propósito do culto. Falamos sobre forma, falamos sobre conteúdo, sobre a solenidade na hora do culto, falamos sobre a santidade que deve ser oferecida a Deus na hora do culto, mas veja, parte 2 da nossa lição fala do propósito do culto. Qual é o propósito primordial do culto? Glorificar a Deus. E a gente alcança, nesse tópico aqui, o objetivo 2 da nossa lição, que é falar do culto cristocêntrico. A ideia principal do culto, irmãos, é glorificar a Deus. O culto é uma celebração que é feita para Deus. Celebramos a grandeza de Deus, os seus atos poderosos.
Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz, conforme Salmo 103, do verso 1 ao verso 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Qual é o problema que a gente comete? Transformar um culto que deve ser cristocêntrico num culto antropocêntrico. O que é uma coisa cristocêntrica, irmão? Um culto cristocêntrico é um culto onde Cristo, ele é o centro. Cristo é a primazia. Cristo é reverenciado. Cristo é pregado. Cristo é adorado. Cristo é falado. Culto cristocêntrico. Por sua vez, o culto antropocêntrico é um culto onde o homem toma esse lugar que deve ser do Cristo. Porque antropocentrismo é isso, é colocar o homem no centro de tudo, é entender que o homem é o motivo final da criação. Ah, pastor, mas não tem culto antropocêntrico, não. Não tem, irmão? O que a gente mais vê é culto antropocêntrico. Se cultua tudo, menos a Cristo. Se cultua o nome da igreja, o pastor da igreja, irmão. O pastor de gente está falando que é esse modelo aí, ó. Eu não preciso tirar nem pôr para os irmãos entenderem o que é um culto antropocêntrico. Porque quem está falando eu fiz, eu posso, eu subi, eu desci, eu aconteci, eu virei a história. E não é só na pregação que acontece isso não, pastor. A gente vê isso no louvor também. Vai muito além do achismo, minha irmã. É uma convicção que as pessoas têm, que elas se supervalorizam. O irmão, dá vontade de quebrar o decoro, puxar assim na barra da saia, da veste, e falar, menos. Bem menos. Baixa a bola, irmão, quase nada. A irmã está dizendo aqui, diminua, para que o Senhor cresça. É isso. Um culto, irmão, cristocêntrico, a gente percebe, quando a gente pisa o pezinho aqui na igreja, quando o louvor começa a cantar aqui, irmão, a gente já sabe se o culto é cristocêntrico ou não. Porque é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Mas se você começa a ver um negócio assim, muito para mim, porque eu sou isso, porque eu sou um espelho que... Pastor, o pastor está cantando uma canção aqui que não tem nada contra a canção em si, mas é uma canção que não glorifica a Deus. E que não faz sentido cantar uma música dessa na hora do louvor, por exemplo. Pastor, você está dizendo que a canção herética? Eu não estou dizendo isso, irmão. Porque eu canto para glorificar Deus? Canto, mas eu canto para falar de protesto, eu canto para falar de amor, eu canto para falar de várias coisas. E eu preciso entender que cada canção tem o seu lugar. E quando eu falo de culto, não cabe eu chegar aqui e dizer assim, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não, meu Deus. Está se dando valor demais, irmão. Vou repetir, eu não tenho nada contra a canção. Maravilhosa. Mas não cabe no culto. Você não acha que a coisa é muito mais sutil do que isso? Você não acha que a própria tônica que acontece nas religiões, de a teologia da prosperidade, buscar uma barganha com Deus, já não é um culto antropocêntrico em si? A gente fala, irmão, do antropocentrismo no culto é uma área vasta para a gente se falar, porque várias coisas, irmãos, foram se juntando para a gente chegar onde a gente está hoje. Isso que é importante que fique claro. Não é de um dia para a noite que a gente entra aqui, pega Jesus pelas vestes, enrola tudo, joga Jesus lá fora e coloca outra coisa no lugar. Não é rápido assim. O irmão citou ali a questão da teologia da prosperidade, do fácil, do determinismo, do bote o pé. E essas coisas, elas foram acontecendo progressivamente. Elas não começaram assim, não. Então a gente vê que na história da igreja, a gente precisa olhar a história da igreja agora, não apenas o protestantismo,
Não apenas da parte da reforma protestante, mas a gente observando a história da igreja, vários momentos na história da igreja, nós vimos se levantar movimentos dentro das igrejas, inclusive, para trazer disseminação, porque Satanás usando das suas artimanhas para dissuadir o povo de Deus. Isso é fato. Aí a gente vê que ao longo da história várias tentativas foram feitas para tirar de fato Cristo do centro. Até chegar no ponto de no culto a gente ter pessoas dizendo que colocaram Deus no canto da parede. Entende? Então assim, é um desdobramento que necessita de nós uma análise muito maior do que olhar só um momento. A gente precisa olhar o estado das coisas para entender como elas chegaram lá. Então o antropocentrismo no culto culmina de várias coisas. Hoje a gente pode falar da teoria da prosperidade? Pode, que culminou, ajudou para isso também. Mas a gente olha que a sociedade hoje, eu falei num culto passado aqui dando aula, que a sociedade hoje é uma sociedade adoecida, frágil, delicada demais, é uma sociedade muito melindrosa. E a igreja é composta por quem? Por pessoas da sociedade. Aí a gente chega na igreja e a gente tem um hall de membros ou de frequentadores que não pode ouvir um pastor dizer nada, porque a carapuça eu vou usar aqui, porque está me ofendendo. Então, os pastores, inclusive com o advento da internet, a gente às vezes usa muitos eufemismos para não ser cancelado na internet, para não ser caçado, para não responder um processo. Eu estou dando aula aqui, eu fico pedindo misericórdia a Deus. Não que eu vá ter medo do cancelamento, irmão, mas às vezes de uma situação às vezes desnecessária, um desgaste desnecessário, porque o povo é sensível demais, ninguém pode dizer nada, que tudo dói, tudo ofende. Aí o que acontece? Isso vai gerando um comportamento de defensiva. E não é só com pastores não, irmãos, com todo crente. Que você chega hoje para pregar para alguém que não é evangélico, e você já é acusado de proselitista, de intolerante religioso. Então, é um desdobramento de pequenas coisas que vão chegando nesse estado que a gente está hoje. Coisa de uns 2 meses atrás, aí teve um rebu na internet, eu não sei se todo mundo acompanhou isso, mas estava um bocado de site falando disso, de conta no Instagram. Uma vereadora de Salvador estava comendo uma acarajé numa praça, ela grava e fala assim: olha o intolerante religioso assim, vira a câmera do celular. Estou comendo minha acarajé aqui e tem não sei quanto tempo que o outro está ali botando música evangélica. A gente precisa entender, gente, o que é intolerância religiosa? Quer dizer que agora se eu ouvir música evangélica na rua, eu sou intolerante religioso? Mas é justamente o que eu estou dizendo, são um desdobramento de coisas que vai chegando para a gente, vai tendo um desdobramento que chega ao ponto que a gente está. Então, a igreja formada, querido, por essa sociedade melindrosa, em consonância com o reino do anticristo agindo nesse mundo, as pessoas elas vêm aqui sentirem um ego, um conforto, um alento, elas não vêm aqui, né? Você está pensando que a gente tivesse a igreja aqui, 3.000, 4.000 pessoas às vezes, como já teve épocas, daí não tem lugar para sentar dentro dessa igreja. Você acha que todas essas pessoas vieram aqui buscando o Cristo? Tem culto de domingo aqui que a gente tem um alcance de quase 40.000 dispositivos. Você acha que todas essas pessoas estão procurando o Cristo? Tem uma péssima notícia para você: não. Muitas dessas pessoas, elas estão procurando o alento que a palavra de Deus dá, que um louvor bem entoado proporciona, que uma palavra pastoral muito bem engenhada, muito bem preparada promove, mas ela não quer mudança. Ela quer o quê? Um ego massageado. E aí muitas igrejas, irmãos, muitos crentes, muitas comunidades cristãs têm escorregado no erro de transformar um culto que deve ser cristocêntrico no culto antropocêntrico. É para agradar você, é para falar o que você quer ouvir, é para massagear o teu ego, é para você sair daqui feliz, emocionado até, mas nunca transformado. Tem um conselho para você nessa manhã. Se você frequenta uma igreja que prega uma palavra que não confronta você, mude de igreja. Porque essa igreja está levando você para o inferno. Pastor, você está dizendo que a igreja está levando para o inferno? Estou.
Eu estou dizendo porque a palavra de Deus, irmão, é para me dividir no meio, é para me quebrar todinho, é para me dividir em banda, mas me levar para o céu. Eu preciso, irmão, ser confrontado quando eu chego num culto, vou até tomar posição de culto aqui, um culto cristocêntrico, que a palavra que está sendo pregada no altar, que o louvor que está sendo entoado, aponta para Cristo, eu olho para Cristo, eu vejo a santidade de Cristo, e olhando para a santidade de Cristo, eu consigo perceber a minha imundícia, o meu pecado, a minha deficiência, e entender que eu preciso do sacrifício de Jesus para ter a minha vida transformada. Irmão, crente que está me vendo pela internet, deixa eu dizer um negócio para você aqui. Eu já ouvi pastores desses que você acompanha aí na internet falarem assim: na minha igreja eu não prego sobre inferno. Pastores, irmãos, eu não prego sobre inferno, não. Por que não prega sobre inferno? A desculpa dele: os meus fiéis saem do trabalho, pegam um trânsito terrível para chegarem aqui na igreja. Às vezes não comem porque estão saindo direto do trabalho para cá, para participar do culto. E eles vão chegar aqui e vou falar de inferno? Não falo não. Pecado? Para quê? Para deixar ele triste, ele voltar para casa amargurado? Não falo na minha igreja não. Ah, pois bem, irmãos, é esse quilo de pastor que nós temos hoje na internet. Ah, mas tem milhares de seguidores. Se a internet hoje cair, qual é o ministério que essas pessoas têm? Eu tenho que parar, né, irmão? Mas todos conhecem o texto. Para referendar tudo isso que o senhor está dizendo, assim, do culto cristocêntrico. É Jesus fazendo um culto. Em um determinado momento, eu fico imaginando as coisas que ele estava dizendo. Porque não fica ninguém, sai todo mundo. Sai. Ninguém fica. Então, se não ficou ninguém, dá para a gente imaginar o que Cristo estava pregando. Aí um dos discípulos vira para ele e disse: Senhor, que discurso duro é esse? Olha para isso, não ficou ninguém. A resposta de Jesus é impressionante. Podia dar uma resposta para massagear, né? Aí ele diz assim: e vocês? Não querem sair também, não? Também não? Sigam também. Engraçado, irmão Erickson, que eu não sei aonde foi que o mundo capotou, que a gente está com ideia hoje de que Jesus ele é uma pessoa frouxa, sem posicionamento. Criaram um Jesus bonachão. Os irmãos têm essa impressão, ou é só eu? É como se ele tolerasse tudo, aceitasse tudo e dissesse assim para tudo. Não é Jesus. Vocês acham mesmo que iam botar na cruz alguém que não oferece perigo? O Estado, irmão, persegue quem oferece perigo. Quem não oferece perigo está aí falando asneira o tempo todo. Quando alguém fala algo relevante que pode provocar uma alteração social, eu preciso vigiar no que eu vou dizer aqui. Logo aparecem as instituições aí, as pessoas que têm poder para caçar a rede social, para fazer cair conta. E Jesus era uma pessoa dessa. Se o que Jesus falasse agradasse a todo mundo, fizesse bem para todo mundo, não tinha sido crucificado não, irmão. Ele tinha sido eleito senador, sei lá, deputado, ministro. Então, Jesus não é esse bonachão que a gente está acostumado. Ele é o Filho de Deus, irmão. Ele tem personalidade, tem características. E a palavra de Deus revela esse Jesus a quem nós seguimos. Então, o culto deve, por obrigação, ser cristocêntrico. Porque se deixar de ser cristocêntrico, não precisa mais se falar em culto.
Cuidado, irmãos. Se a gente vem aqui para a igreja no intuito de quero ouvir uma palavra para me trazer um conforto, fique em casa. Vai assistir uma aula de filosofia, vai procurar, sei lá, um bom filme para você assistir. Porque se é sobre você, deixa de ser sobre o Cristo. Sim. O assunto é vasto, muita coisa boa. O porquê a igreja, que deveria entender o conceito de culto para Deus, ela está se amoldando aos modelos do mundo. Irmão, uma pergunta aqui complicada. Ele está perguntando se a igreja que entende, teoricamente entende o modelo de culto, por que a gente está se amoldando à forma do mundo? Responder essa pergunta, como eu disse aqui anteriormente, a gente precisa entender uma série de desdobramentos para chegar nesse ponto. Porque entender o estado das coisas como elas estão hoje, irmãos, requer tempo e requer muita observação, inclusive. Mas eu vou voltar aqui em partes pela própria igreja que é formada pela sociedade. Eu diria também que pela falta de oração, a gente ora muito pouco, a gente é muito fraco de oração. A gente é muito fraco de oração, irmão. Se a gente fosse fazer um cronômetro de oração, quanto tempo de oração a gente ora por semana, acho que a gente ia ficar estarrecido no domingo, de falar, meu Deus, eu não orei nem 2 horas a semana inteira. E quando falta oração, falta luz, falta clareza. Falta palavra, falta estudo bíblico coerente, falta amor pela Escritura, falta obediência, falta temor, sobra usurpação, sobra a busca pelo like, pela impressão que as pessoas têm de mim, sobra isso. Falta secreto. Eu não ouvi a referência. Vamos ver aqui? Se está aberto aí, irmãozinho, pode ler se estiver aberto aí. A irmãozinha está perguntando se em Malaquias, do capítulo... Já pensou se a gente estivesse nesse templo? Ah, meu Deus. Que Deus reprova os sacrifícios dos sacerdotes? Se aplica espiritualmente a forma de culto hoje? Todas as vezes na Bíblia que Deus ele reprova um sacrifício, é porque existe uma mácula no sacrifício que é oferecido. É isso. Aqui. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso que pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecerem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o Senhor que Deus, o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Essa versão tá um pouco diferente, mas a gente dá para entender o contexto. Veja bem. Trazendo para o lado espiritual hoje com relação ao culto que oferecemos a Deus. Eu vou ser bem claro. O culto que não está no molde que agrada a Deus não é recebido por ele. Aí só para concluir, o 10 que diz assim, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não
acendessem em vão o fogo do meu altar, do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Eu fico pensando com relação a esse período, se hoje nós também, Deus tivesse uma resposta acerca do que nós damos a Ele, em casa ou até, principalmente na igreja, eu falo assim, o tipo de culto que nós oferecemos, eu estou trazendo isso para a vida espiritual atualmente, entendeu? Eu estou trazendo isso assim Eu estou entendendo para o hoje. pensamento da irmã. É porque, realmente, a estética que a gente viu aí, até essa linguagem que a senhora usou, fica bem claro, porque o próprio Deus, ele faz uma comparação. Isso que vocês estão me oferecendo, se fosse para um governante de vocês, você ofereceria? Você daria? Ele se agradaria dessa sua oferta? Por que então vocês me desonram? Porque nesse caso, nem a liturgia estava sendo cumprida. Até a liturgia já tinha sido quebrada. Então, veja bem, a propósito do culto, voltando para a nossa lição aqui, é glorificar a Deus. O segundo motivo do culto é edificar a igreja. A gente precisa pensar rapidamente que um culto que glorifica a Deus é um culto em que Deus ele tem liberdade para falar, para atuar, para se manifestar. Porque um culto que glorifica a Deus, ele entende, posso dizer assim, que fica subentendido que ele tem a liberdade no culto e um local, irmãos, onde Deus está presente. Nós somos edificados, nós somos transformados, nós somos curados, nós somos confrontados, nós somos sarados, nós nadamos no Espírito quando o Senhor está presente. Então nós somos edificados também no culto. Um dos propósitos principais do culto é trazer a edificação da igreja, diz o comentarista da nossa lição. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, quando a gente vê Paulo falando ali aos Coríntios sobre a organização do culto, vai falar sobre os dons, a gente percebe que a utilização dos dons, a manifestação dos dons deve ser para a edificação da igreja, certo? Terceira parte da nossa lição, a gente vai falar sobre a liturgia do culto, já estamos terminando. O que a gente deve ter na liturgia do culto? Um culto cristocêntrico. O comentarista da lição traz aqui como primeiro tópico a questão da exposição da Bíblia. Ele não entra em outros méritos, mas eu fiz uma relação aqui de coisas bíblicas que devem compor o culto. A oração. A oração deve compor o culto. Inclusive, na consagração do templo, nós vemos uma oração extensa, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 a 42. Louvor. O louvor cantado que eu digo, né? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 13. Ou 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A oferta também faz parte do culto. Levítico, capítulo 2 ao 7, a gente vê falando sobre a oferta no Antigo Testamento. Êxodo 35, versículo 4 e versículo 5. 1 Coríntios, no Novo Testamento, do capítulo 16, o versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E exposição da palavra de Deus deve fazer parte do culto. E a gente tem, irmãos, em referência sobre isso aqui, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 30, Neemias, capítulo 8, versículo 8, Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21. Apelo também deve ser feito no culto. Apelo deve ser feito. Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Bênção apostólica, segunda. Se bem que bênção apostólica a gente tem até mais referência. Tem 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, mas a gente também tem em outros textos, como Apocalipse, a gente vê essa questão da bênção. Falei aqui, fatores, são elementos que compõem o culto. Então, a liturgia do culto, ela deve conter a oração, ela deve conter a palavra, ela deve conter o louvor, a oferta. Faz parte da liturgia do culto. O pastor está dizendo aqui que eu não posso colocar nada que não seja litúrgico. Eu faço uma pergunta, eu respondo essa pergunta fazendo outra pergunta. E tem necessidade? Tem, pastor? Eu fico me perguntando isso, olha... Tem coisa que não é litúrgica, mas pode ser incluído na liturgia, pelo menos a gente não vê na liturgia bíblica. Vou dar um exemplo. A gente não vê na liturgia bíblica teatro. Posso colocar o teatro na liturgia bíblica?
Já fiz teatro aqui na igreja, eles não sabem. E hoje eu me pergunto, precisa? Se tiver precisão, às vezes um congresso, uma situação, uma eventualidade, a gente abre uma exceção, porque não é pecado ter, desde que cumpra um propósito. Mas também que não se vire parte, a gente não deve, como é que eu posso dizer, inserir como se fosse parte litúrgica, porque biblicamente não faz parte dessa liturgia. E por que eu estou falando isso? Na internet aí eu já vi algumas igrejas que o culto funciona quase como um espetáculo. Gente subindo assim, um negócio passando de um lado para o outro. Eu falei, está parecendo um circo. Bonito até, mas não é litúrgico. Uns balé, irmão, um negócio assim suntuoso. Mas não tem necessidade daquelas mulheres estar levantando as pernas naquela altura. Não é litúrgico, quebra o decoro. Não foi aqui no Brasil, não. Virou até polêmica na internet, uma igreja famosíssima americana, que num culto de Natal, numa cantata de Natal, irmãos, a vestimenta das pessoas da peça para o Natal foi tão indecoroso que virou assunto de jornal. Ah, porque é o figurino, mas quebra o decoro. Não adianta, irmão, tentar enfeitar demais, está aqui, está na palavra de Deus. O básico, irmão, o que está aqui funciona. Às vezes a gente fica tentando inventar a roda, porque, como a gente colocou algumas vezes na lição aqui, para impressionar o mundo, para ser uma igreja bonita, aí pinta a igreja toda de preto, e não sei o quê, parará, como se isso fosse mudar a essência do culto, trazer uma espiritualidade. Não traz, irmão, não precisa. Eu tenho alguma coisa contra a igreja da parede preta? Não, a nossa aqui está cinza. Não tenho nada contra. O que eu sou contra é a gente começar a trazer essas coisas e colocar no culto como se fizessem parte disso. Como se o culto fosse essencial ao culto. Você falou do filho, né? Sim. Não é só presente, como você falou, que você tem, que eu falei que recusava, não aceitava. E um trabalho também, que você tem que ser um trabalho dado pelo Senhor, vindo de uma pessoa, de alguém que está te dando, tem um propósito, está te dando de coração. Eu estou 6 meses sem trabalhar e eu estou esperando nele. Eu só aceito um trabalho que venha dele. Olha, a gente muda um pouco o foco para falar disso, mas a gente pode confiar no Senhor até para essas situações. Que Deus cuida dos seus, irmãos. A gente não deve se colocar numa situação de que espere que Deus desça do céu e faça. Mas a gente tem que se colocar na situação de estar atento às portas que Ele abre. Para concluir a nossa lição, irmãos, eu falei sobre a liturgia do culto, eu não preciso tanto entrar nisso. A adoração entusiástica que deve permanecer no culto, a gente já falou sobre louvor aqui, falamos sobre palavra. Elenquei para os irmãos aqui aquilo que biblicamente é parte litúrgica do culto: oração, louvor, palavra, apelo, oferta. E para concluir a nossa lição, o comentarista diz o seguinte: nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas a se seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Ele também deve ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Nós que somos uma igreja pentecostal, cremos na continuidade dos dons, damos liberdade ao Espírito Santo para que haja no nosso meio, para que atue no nosso meio. Nós somos uma igreja ordeira com relação a culto. Temos horário para começar, temos horário para terminar, mas também cremos, irmãos, que estamos na dispensação do Espírito Santo, e muitas vezes nós já vimos aqui o Espírito Santo tomar a direção do culto e o culto passar do horário. Houve desordem? Não. Houve interesse da parte do Espírito que nós fôssemos ministrados. Se eu estiver, irmão, na direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo falar assim: Nascimento, você vai ficar aqui, você vai orar a noite toda, eu fico aqui a noite toda orando, irmão. Porque a ordem é para que isso aconteça, é para que a gente tenha a clareza na direção do Espírito. Veja bem, se eu tenho uma igreja desordeira, que o culto não tem hora para começar, não tem hora para acabar, invariavelmente, todo dia é isso aqui, todo dia é isso, todo dia é isso. É um padrão que a igreja já até adotou.
Não tem ordem. Uma igreja ordeira, tem hora para começar, tem hora para terminar, o culto tem uma liturgia clara, tem oração, tem louvor, tem palavra, tem exposição do texto bíblico, com ordem. A gente entende quando tem o interesse do Espírito Santo de puxar um pouco a corda e fazer conforme a vontade dele. Mas que o Espírito Santo nos dê discernimento, irmãos, em todas essas coisas, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, para que o nosso culto seja sempre oferecido e aceito pelo Senhor, porque é um culto que adora o nome dele, que seja um culto sempre cristocêntrico. Eu agradeço a atenção dos irmãos, que Deus nos dê graça, que essa palavra, irmãos, fique no nosso coração e que o Espírito Santo não nos deixe esquecer nunca o motivo de nós estarmos aqui. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.